Então eu queria anunciar para vocês o pré-candidato à presidência da República pelo Partido Instituição, Renan Santos! Tem alguém que não está aqui, que eu tenho que anunciar que não está aqui. Queria pedir para ver à frente ao palco o nosso pré-candidato a deputado federal, Pedro Deirô. Uma salva de palmas! Quer sentar? Aqui, ó, já no palco eu quero uma salva de palmas para o nosso pré-candidato a deputado estadual, Gabriel Bertolucci. Também uma salva de palmas para o nosso pré-candidato a deputado federal, Alan Leal. Grande Alan Leal. E também uma salva de palmas ao nosso pré-candidato a deputado estadual, Gustavo Camilo. Errei, Gustavo. Aê! Gustavo Camilo. Você é pré-candidato de hoje, não? Não tem idade. Não tem idade. Ele não é pré-candidato, não precisa aplaudir, não. Gente, ó, primeiramente eu queria agradecer demais todo mundo que está aqui. A gente sabe que esses eventos no meio da semana eles são muito complicados e principalmente que a gente faz essa lógica de happy hour e tal. Eu sei que é muito difícil para a galera sair em eventos noturnos porque eu imagino aqui que a maioria trabalhe, ou tem a faculdade, ou tem a escola amanhã. Então eu agradeço de coração mesmo, tá? Eu queria, não é por nada não, tá? Mas vocês estão dando um pau em Londrina. Eu falei a mesma coisa ontem lá. E Cascavel amanhã vai dar um pau em vocês, né? Mas pra tudo pra terminar em Curitiba. Aquele cara da capital chato, né? Gente, ó, sem mais delongas, tá? Eu sei que vocês não estão aqui pra enrolação, tá? Eu queria passar as honras para o nosso pré-candidato à presidência da República, Renan Santos. Depois cada um vai falar um pouquinho, tá? Mas vocês vieram pra cá pra ver o homem falar. Então, Renan Santos, palavra sua. Boa noite, meus queridos amigos de Maringá. Cuidado para não estar na microfonia. Boa noite, dê uma boa noite. Muito obrigado, todos estão aqui presentes. É uma honra. É o início. Viu uma boa noite do garoto ali. Gostei. Muito bom. A geração alfa vem com tudo mesmo. Tô espirro. A resistência cai, cara. A gente não dorme e trabalha o dia inteiro, dá nisso. E é muito louco esse processo que nós estamos passando agora, o processo de uma microfonia. O processo de uma pré-campanha. Pra onde? Melhorou? Não melhorou. Diminuiu a... Cadê? Onde está o meu? Oi. Tá, melhorou? Estão me ouvindo? Acabou a microfonia? Então vamos lá. É um processo muito louco e muito estranho. Eu já tive em eventos. Quem já esteve em algum evento conosco aqui, seja em Maringá ou seja no Paraná? Levanta a mão. Legal, pouca gente. E esse é um processo muito maluco, porque nós éramos aquele grupo que fez as manifestações para derrubar a presidente Dilma Rousseff. Derrubamos a presidente Dilma Rousseff. Caímos em descrédito, porque ousamos questionar a direita imaculada brasileira. Bolsonaro e sua família de idiotas. E precisa ser tratado nesses termos. Uma família de homens idiotas que pegou toda a nossa luta e jogou no lixo. E nós fomos jogados no lixo juntos. O Movimento Brasil Livre, todas as coisas que nós fizemos pelo Brasil, todo o trabalho do deputado Kim Kataguiri, tudo aquilo que era uma luta pelo que era certo. Lutar para fazer o que é certo, mesmo quando difícil, que é o certo, parece impossível. Tudo aquilo que a gente trabalhou sendo jogado no lixo, todas as nossas lutas, todas as nossas dores sendo tratadas como coisa menor, porque o que valia, no fundo, era se aproximar do político popular. Não foi isso que nós vimos nos últimos anos?
a adoção do caminho fácil. Aqui no Paraná, eu cito aqui esse estado porque em grande medida a revolução que nós fizemos parte começou no Paraná. O Movimento Brasil Livre surgiu com um paranaense no time, mas acima de tudo surgiu junto também com a Operação Lava Jato, surgiu ao mesmo tempo. E essa revolução começou e ela foi destruída, porque ao longo do tempo as pessoas pararam de se importar em fazer o que precisa ser feito e passaram a cuidar em se eleger fazendo um discurso fácil. E é isso que o estado de vocês, que é o estado da Lava Jato, se tornou o estado dos políticos que ficam lá. Olha lá a hipocrisia da esquerda. Vocês são os anticomunistas, não é? Vocês, Santa Catarina, estão lá enfrentando os comunistas. Não é que não existe a esquerda no Brasil que tem que ser combatida, tem que ser combatida e muito. Mas enquanto vocês achavam que combatiam a esquerda e combatiam o comunismo, tinha um deputado do Maranhão levando dinheiro do trabalho de vocês. Tem um cara aqui, ó, que trabalha com agricultura, não é? Fazenda Guará. O teu trabalho lá na tua fazenda foi expropriado via impostos e ele foi para um político no Maranhão ou no Piauí gastar com putaria. Desculpa, criança, não posso dizer, não gastar com coisas indevidas, tá? E é isso. Em vez de vocês terem um projeto de poder aqui no Paraná que representa um povo trabalhador e um povo que paga a conta, vocês ganharam entretenimento. Aí aparece o Farru com bigode, sai daqui bandido, não é? E vários políticos enfrentando o comunismo no STF. No final vocês continuaram pagando a conta, o Lula voltou para o poder, o estado do Paraná não foi respeitado no Congresso Nacional em nenhum momento, vocês são o 4º PIB do Brasil e mandam menos do que o Piauí, mandam menos do que o Sergipe, e se encontram agora na seguinte encruzilhada: se não votar no Flávio é porque apoia o Lula. Mesmo o bolsonarismo não tendo feito nada por vocês, vocês deram tudo pelo bolsonarismo aqui no Paraná. Vocês entregaram deputados, entregaram votos suficientes para eleger ele no primeiro turno. É ou não é? Foi feito isso por esse cara. E o que vocês tiveram de volta? Para Santa Catarina é muito pior. Os caras vão ter que engolir ainda o Carluxo concorrendo ao senador. Humilhação suprema. Já não bastasse aquele mongoloide do irmão dele, o Jair Renan, falando nada com nada. Por que eu estou colocando esses pontos? Porque eu ando por Maringá, eu fiquei por aqui hoje, eu fui ontem em Londrina, e são sempre, toda vez que eu volto para cá, eu me lembro, baita de uma cidade. Como eu diria, são cidades que poderiam estar em São Paulo, provocação aqui de paulista com vocês, mas são cidades incríveis. Só que quando eu vou sair de uma cidade para outra, quando eu vou cruzar e ir para Guarapuava, eu vou pegar uma porcaria de uma estrada, não é? Quem não teve que desviar do buraco pela pista do contrário e um caminhão aparecer do outro lado? Quem nunca passou por essa experiência canônica no estado do Paraná? O estado de vocês não tem infraestrutura, o estado de vocês manda pouco, e não obstante vocês continuam trabalhando e produzindo. Vocação de otário não deveria ser uma característica de vocês, mas na política brasileira vocês estão ficando com vocação de otário. É o cara que paga a banda, mas não escolhe a música. Eu não quero ter vocação de otário. Nós não podemos ver um país em que nós temos vocação de otário. E nós temos que nos fazer ouvidos, nós temos que ser respeitados e nós temos que fazer o certo. Porque o caminho fácil engana, ilude, você até ganha uma eleição com ele, mas você não resolve o problema. A pergunta que eu deixo para os paranaenses, e eu sei que as pessoas que estão aqui já nos acompanham e torcem e vão ajudar a nossa pré-campanha e vão me eleger presidente da República. Eu sei que isso vai acontecer. E vocês vão fazer bancada também. Vocês vão começar a ver a diferença, que é a diferença que eu tenho em São Paulo quando eu tenho um Kim Kataguiri em Brasília. Não há deputado em São Paulo que chegue perto do Kim. Assim como não haverá um deputado no Paraná que chegue perto do Pedro, que chegue perto do Bertolucci, que vai estar lá em Brasília. Ou de outros tantos que estão aqui, mesmo os estaduais. Não há. E nós precisamos começar a focar. Se existe um discurso aqui no Paraná, a gente é brabo. O 4º PIB do Brasil, com 12 milhões de habitantes por aí. Me corrija. 9? É bem mesmo, pelo amor de Deus. 4º PIB com 9 milhões? Você tem certeza que não é 11 milhões? É 11 milhões. Tô falando, pô. É assustador. Só que em termos políticos, vocês são frágeis. E vocês compraram historinhas bonitinhas. Compraram luta contra o comunismo. E levaram lá o Farrur com um bigodão em Brasília sem fazer nada. Eu volto a perguntar, qual foi a grande luta dos parlamentares de vocês em Brasília? Qual foi a grande realização dos parlamentares, das lideranças de vocês? Eu falo isso em São Paulo, quando eu rodar em Santa Catarina eu vou falar, e eu vou falar isso no Rio Grande do Sul. Agora, sabe onde eu não posso falar isso? Quando eu for para o Maranhão. Os políticos do Maranhão pegam o dinheiro da União, mandam para o Maranhão e roubam. E compram o voto da população pobre que não consegue se defender deles. Mesma coisa no Sergipe, mesma coisa no Rio Grande do Norte, mesma coisa na Bahia.
Nós temos que fazer uma revolução em que os melhores têm que ter poder. Pelo amor de Deus, o poder tem que ficar na mão dos melhores e não dos mais populares. Porque se eu acreditar que o mais popular é melhor, a Virgínia é melhor do que o Beethoven. Não é? O Brasil tem que ser entregue por luva de pedreiro, que é o Cleitinho, que inclusive pode ser governador de Minas. Eu nunca duvidem da incrível capacidade nossa de fazer isso. E essa revolução, veja só, a revolução da qualidade no lugar da quantidade, não é uma revolução imediata. É aquela água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Nós vamos convencer os mais inteligentes, os mais capazes, que vão convencer os círculos de influência deles, suas famílias, seus amigos, e lentamente, quando os adversários perceberem, a gente vai estar com 10%. Depois 12%, depois 15%. Quando viu, aquilo espalhou. Porque a verdade sempre se estabelece. E ao longo da história humana isso aconteceu várias vezes. Alguém acreditava que uma religião estranha para muita gente, que surgiu no meio do nada, lá no deserto, numa província menor, lá de Roma, ia se tornar a religião que dominou Roma, que foi o cristianismo? Impulsionado por mulheres. Em poucos, em coisa de 300 anos, se tornou a religião do maior império do mundo. Alguém ia acreditar, por exemplo, que uma revolução que foi feita, a revolução dos computadores, que foi tocada por um bando de maluco lá da Califórnia, ia influenciar a vida de vocês como influencia hoje? Os melhores, mesmo quando minoritários, se estabelecem. O que eles não podem é nunca desistir, e eles não podem nunca deixar de convencer as outras pessoas do seu próprio projeto. Hoje eu volto aqui não como Renan militante, reclamando da situação e dizendo que a gente tem um plano. A gente não tem mais um plano. A gente tem uma concretude, a gente tem uma realização. Eu estou chegando aqui com um partido montado como pré-candidato a presidente da República, e hoje, nesse dia, nessa terça-feira, eu estou chegando aqui olhando para vocês, falando que o nosso deputado Kim Kataguiri está oficialmente deputado do Partido Missão e fez as primeiras votações em nome do Partido Missão no Congresso Nacional. O sonho nosso já virou realidade. Não é mais sonho. Riram de nós. Hoje de manhã, eu fui lá na Jovem Pan, e lá na Jovem Pan, alguém chegou a ver a nossa participação na rádio? Teve a Jovem Pan, a CBN foi mais divertida. Mas lá na Jovem Pan, tava um rapaz, eu nem sei o nome dele, que tinha falado, o MBL não tem a menor condição de montar um partido. Eu poderia ter ido jogar isso na cara dele. Eu não vou jogar isso na cara dele. Eu fui educado com ele, ele foi educado comigo. E por quê? Porque nós vamos governar ele. Eu não tô aqui montar um partido pra gente se vingar dos outros. Nós não vamos se vingar nem dos Bolsonaro. Nós não vamos nos vingar nem do PT. Nós vamos governar e fazer o que é certo. Porque nós somos melhores, os melhores vão se estabelecer. Assim como o Kim, que é hoje uma bancada de uma pessoa só, que é o que ele sempre foi. Ele sempre foi uma bancada de um homem só. Já está entregando o trabalho em Brasília em nome do nosso partido. E aos poucos, esse ano, a gente vai sempre ter o primeiro de alguma coisa. Porque o partido vai começar a realizar e dar os seus primeiros passos. E esse partido, que é um bebê que está engatinhando, mas já que é um bebê superdotado, que já está entregando coisas que ninguém imaginava, esse partido é o partido de vocês. E eu tento explicar, às vezes as pessoas não entendem. Esse partido é de vocês. É o partido para vocês serem candidatos. Quem aqui não é de Maringá, é de outra cidade da região? Vários. Quantos de vocês eventualmente têm medo? Eu posso ser vereadora, você vai ser vereadora na sua cidade. Eu vou ser prefeito na minha cidade. Quantos de vocês não vão realizar o sonho de mudar a realidade do teu lugar através do nosso partido? E ele é de vocês, ele não é de um coronel, ele não é de um líder, ele não é de um grande empresário. Ele é da missão, ele é dos coletores que ficaram debaixo de sol e chuva pegando assinatura. Ele é de todos nós que fomos destratados, fomos humilhados, fomos pisados, disseram que éramos retardados, loucos, vendidos, corruptos. Só nunca conseguiram provar nada contra a gente. E só nunca conseguiram colocar a gente de joelho. O sonho desses caras é colocar a gente de joelho o tempo todo. E por que eles querem nos colocar de joelho? Seja o centrão, seja o bolsonarismo. Porque nada ofende mais o fraco com poder do que o forte que não aceita se submeter. Nós ainda não somos fortes o suficiente para derrubar eles, mas nós nunca ficamos de joelho. E aquela lição do Rock Balboa é sobre quanto você aguenta apanhar. Pois bem, a gente aguentou apanhar o suficiente. Agora a gente já está com força para começar a bater de volta. E estamos começando a bater de volta. E estamos começando a crescer novamente. Com a mesma energia que a gente tinha há 11 anos atrás, na verdade 12 anos atrás, quando a gente montou o MBL em 2014. Eu me sinto aquele mesmo, não moleque, né? Com 30 anos você não é mais moleque, mas eu me sinto com aquela mesma energia. Só que com outras pessoas juntos, muito maior, muito mais capacitado. E aos poucos, nós vamos fazer o que a nossa geração precisa fazer. Minha pré-candidatura é sobre isso. Entregar o poder para as pessoas certas.
Nós precisamos colocar as pessoas certas para matar bandido. Nós precisamos colocar as pessoas certas no judiciário. Nós precisamos colocar as pessoas certas na economia. Nós precisamos colocar as pessoas certas para prefeito, para governador, para deputado. E as pessoas certas têm que identificar umas outras como pessoas certas, que são as pessoas com inteligência e integridade. E nós vamos ser implacáveis com quem impedir a gente de fazer isso. Mas na hora de governar o povo, a gente vai ser justo. E essa é a nossa regra. Nós vamos ser justos até com nossos inimigos. Mas quando eles estiverem à nossa frente, na hora de impedir a gente de realizar o destino nosso, que é tornar o nosso país uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser, seremos implacáveis. Absolutamente implacáveis. Não vamos ter dó deles na hora deles se confrontarem a gente. Agora, se eles aceitarem a nossa liderança, sejamos justos. Justos. Porque a gente tem o espírito de quem nasceu para governar. Nós temos espírito nobre. Nós somos a verdadeira aristocracia, que nasceu num país estranho, de baixo para cima. Porque ninguém aqui veio filho das grandes famílias, ou dos nossos estados, ou do nosso país. Nós viemos quase todos aqui de famílias de classe média, quando não de famílias humildes. Só que a gente sempre teve o espírito nobre. O espírito nobre de um cara como o Kim, que sempre recusou a fama fácil e o dinheiro fácil. O Kim mora até hoje com seus assessores, você sabia disso? Porque ele tem aquela coisa dele precisa economizar. O Kim poderia ter um número muito maior de seguidores. O Arthur Duval, com todas as piadas que a gente faz sobre ele, é um cara que, se quisesse ter virado bolsonarista, seria o maior de todos. É o melhor comunicador de todos. É o cara que fala em público melhor, é o melhor debatedor que tem. Se quisesse ser pilantra, como esses caras são, o Arthur tinha 20 milhões de seguidores. Alguém duvida disso? Mas ele não aceitou. A recusa mostra a força. Falar não é mais importante do que falar sim. Falar não te liberta. E nós somos aquelas pessoas que ousaram falar não diante do comportamento fácil que veio. Isso nos deu um partido, isso nos deu credibilidade para estar aqui com vocês, falando o seguinte: precisamos vencer as eleições esse ano. Eu preciso que vocês me deem 10% até o final de julho. 10%. Se eu tiver 10%, eu derroto o Flávio, eu acabo com o Flávio, e aí eu vou pegar o Lula no segundo turno, e vocês vão ver uma devastação jamais vista na história da política brasileira. Devastação. Eu já encontrei o Lula, vocês sabiam? Eu já encontrei o Lula, eu já tive meu primeiro confronto com o Lula, eu tinha 5 anos de idade, final do Campeonato Brasileiro de 1989, o maldito Vasco da Gama, com o gol do Sorapo, derrubou o meu time de São Paulo, o grande time de São Paulo de 89, e o Lula tava lá torcendo pro Vasco, canalha. Foi lá torcer pro Vasco. E eu já era semi-politizado com 5 anos de idade, eu odiava o Lula, torci pro Collor na eleição. E meu pai falou: olha o Lula ali, Renan. E aí ele me soltou no chão, eu fui no Lula e falei: vai tomar no cu. Desculpa que tem uma criança aqui, mas um dia ele poder fazer isso com o Lula também seria incrível. Acho que ele tá até na idade, mas foi isso que eu falei. E foi o meu primeiro confronto com ele. Agora, anos depois, eu terei o direito a um segundo encontro. E não será menos intenso. Então me dê o direito de fazer isso. Me dê o direito de encontrar o Lula nesse segundo turno. Porque será uma devastação. E a gente já está fazendo devastação na área dele. Onde nós estamos indo no Nordeste, e eu comecei a virar eleitores dele no Nordeste. Assim como eu estou vindo aqui no Paraná, eu estou virando eleitores do Flávio, da família lá do Camundongo também, a família Rato, né? O clã Rato, né? O senhor Rato, o clã roedor aqui do Paraná. Oligarquia roedora. É a oligarquia roedora. Enfim, a gente começa a entrar nesse turbilhão de piadas, porque eu tive que explicar outro dia nos Estados Unidos. Mas tem muito candidato, ele... Mr. Big Mouth. o Mr. Little Mouse Jr. Aí o cara, Little Mouse Jr. Mas ele é o filho do Little Mouse Senior. Aí ele é um Big Mouse, é um Little Mouse Senior, é melhor. Enfim, os caras, ok, né? Tá tudo bem aí no seu país, vai sambar. Eles não entendem muito, né? Tem o Little Mouse Jr. É muito bom. Atenção, uma coisa muito engraçada, o Little Mouse Jr., o Ratinho Jr. foi lá no Vilela, ele falou: não, a gente precisa falar, tá, sobre troca geracional, né? A política precisa ser feita por gerações mais novas. Entendi. O vice dele tem 85 anos. Com um vice de 85 anos, e basicamente ele próprio se coloca na política como filho de um outro cara. Isso é a coisa menos renovação. Ele é apenas um cupincha do próprio pai ali. O pai que aqui no Paraná fez negócio com a turma do Taiaiá. Vocês souberam disso, né? E vocês souberam quem descobriu isso tudo, né? Foi esse time aqui. Esse time aqui merece mais aplauso do que eu, porque esses caras acabaram com a candidatura desse vagabundo. Quero uma salva de palmas para os caras.
E esses brincalhões, não eles, né? Esses brincalhões estavam hoje, ele e o Caiá estavam ontem, sendo perguntados pela imprensa com o dono deles, o Kassab, que parece aquele Barão Harkonnen do filme Duna, né? Do lado, olhando todo vilão de filme, né? Ele é o rei do crime também, do Demolidor, do Homem-Aranha, sei lá. Ele ficava olhando, e aí perguntava, Ratinho, e o Alexandre de Moraes? Ele, investigações são importantes. Aquela bochechona, É. Uma investigação, né? É importante investigar. Aí perguntaram pro Caiado, o Caiado achou que era um espertão, ele achou que estava em 1970, dando aulas de comunicação. Ele, se o Ronaldo Caiado ganhar a eleição, ele vai permitir que a justiça ande de uma maneira justa, com critérios de... Falou nada com nada, ninguém falou do Alexandre de Moraes ali. E são esses caras que estão na nossa frente, na verdade empatados tecnicamente. Me deixa ultrapassar esses caras. Deixa eu ultrapassar o Zema, manda o Zema comer o queijo dele lá na boa, tá tudo bem. Ele vai ser vice do Flávio, só avisar. E aí me deixa buscar os 10. Buscou os 10, nós vamos até o final de julho. Porque dali em diante, dali até outubro, a gente busca o Flávio. Nós vamos fazer uma bancada enorme de deputados federais. Ou seja, o Brasil já passa a mudar completamente já a partir do ano que vem, porque com 15 Kataguires ali em Brasília, o inferno vai começar a acontecer. Não haverá comissão que não vai haverá uma pessoa da missão. Não haverá projeto de lei que não vai ter uma digital da missão ou melhorando ou fazendo ele não passar. Isso é uma revolução no Brasil. É uma multiplicação do Kim. Isso é uma coisa incrível. O poder da multiplicação dos pães vai partir da missão. Cara, isso é uma revolução. Então nos deem essa revolução. Isso cabe a vocês, compartilhem, não tenham medo, sejam desinibidos igual qualquer tia do Zap, ou qualquer mortadeleiro ou tiozão do sindicato do PT. Sejam mais ousados do que eles, trabalhem mais do que eles, não tenham vergonha de defender o que a gente defende. Quando você defende o que é certo, você não tem que ter vergonha, não se sinta chato fazendo isso, porque uma pessoa mais burra que você e mais desonesta que você está fazendo isso em nome de algum ladrão que hoje está na nossa frente nas pesquisas. Tenhamos nós a ousadia dos canalhas. Tenhamos nós a ousadia dos canalhas. Se a gente tiver a ousadia dos canalhas, a gente derrota porque a verdade está do nosso lado. E meus amigos, o futuro é da verdade, o futuro é acima de tudo. Glorioso! É isso, muito obrigado.